Olá, caríssimo telespectador, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Você e eu agora estamos juntos para buscar um conhecimento mais profundo da doutrina católica sobre os sacramentos, para os quais já dedicamos talvez mais de 700 programas, a saber, sacramento do batismo, sacramento da confirmação e sacramento da Eucaristia. Somente este último mereceu mais de 300 programas e já estamos no final. Na verdade, esse é o último programa que dedicamos ao sacramento da Eucaristia. E a pergunta que fazemos hoje é: há situações em que é permitido celebrar a Santa Missa num templo de uma igreja que não é católica, de uma comunidade que não tem plena comunhão com a Igreja Católica? Em caso de necessidade, a Igreja autoriza que celebremos a missa num templo protestante, por exemplo, ou numa igreja ortodoxa que não tem plena comunhão com Roma? Cânon 933 do Catecismo da Igreja Católica, do Código de Direito Canônico. Por justa causa e com licença expressa do ordinário do lugar, e removido o escândalo, o sacerdote pode celebrar a Eucaristia no templo de outra igreja ou comunidade eclesial, não em plena comunhão com a Igreja Católica. É uma circunstância especial. A igreja não tem o espaço para celebrar. Naquela região, naquele local, por exemplo, não há um templo católico. E não há nenhuma família, nenhum espaço está disponível para que os católicos celebrem a Santa Missa. Mas ali há uma igreja ortodoxa, por exemplo, ou um templo católico. Aqui se configura uma situação grave, uma situação limite. Mas é preciso ter o consentimento do ordinário. Seja o ordinário do padre que vai celebrar, seja o ordinário local, o bispo do local. Pois bem, é preciso também que não haja risco de escândalo, seja escândalo para os protestantes, para os membros da religião que vai ceder o espaço, seja escândalo dentro da Igreja Católica. E removido o perigo, o risco de erro, de indiferentismo. Não significa, já que a missa vai ser celebrada naquele templo protestante, naquele templo ortodoxo, não significa dizer que agora os católicos estão dando a comunhão, vão permitir que recebam a comunhão os membros da religião daquele templo. Não é possível, não é permitido esse tipo de comunicação das coisas sagradas, comunicatio in sacris. Só pode receber a Eucaristia na Igreja Católica quem professa a fé católica, além das devidas disposições exigidas pelo direito. Afastado o escândalo, afastado o risco do indiferentismo, com o consentimento do ordinário local, a missa pode ser celebrada num templo não católico, num templo de uma denominação religiosa que não tem plena comunhão com a Igreja Católica. Se não tem plena comunhão, tem alguma comunhão. Repito, a celebração da Santa Missa não significa, naquele lugar, não significa que a Igreja abdica da sua convicção de que existem pontos doutrinais em desacordo entre ela e aquela denominação. É apenas uma situação circunstancial, excepcional. Aqueles nossos irmãos na fé são nossos irmãos, sejam protestantes, sejam ortodoxos, cedem-nos o lugar para a celebração da Santa Missa. Salvaguardada a doutrina, sem possibilidade de erro, sem o perigo do indiferentismo, com o consentimento do ordinário, isso é perfeitamente possível.